Hoje, na nossa entrevista, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. A ONG Baleia do Bem, há vários anos, atua na região com o seu lema Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Hoje, quem vai conversar conosco são dois voluntários da Baleia do Bem, a psicóloga Joyce Seidel e também Joel Steffen, ele que é bancário e estudante de psicologia. Primeiramente, cumprimentá-los. Joyce, Joel, tudo bem? Um prazer conversar com vocês aqui no nosso espaço de entrevistas. Joyce? Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês conversando nessa manhã. Muito obrigada pelo convite, Arthur. Joel? Olá, Arthur. Olá, ouvintes. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos conversar, primeiramente, e falar sobre a Baleia do Bem, que já são 5 anos de diversas ações, né? Não é somente no Setembro Amarelo, mas que vem realizando ações todos os meses do ano de prevenção ao suicídio, não é mesmo, Joel? Isso mesmo. A ONG, a Baleia do Bem, a gente, claro, intensifica as nossas atividades em setembro, até por causa do, como um todo mundo fala mais dessa situação em setembro, então a gente acaba intensificando as nossas atividades nesse mês, porém a gente também faz outras atividades ao longo de todo o ano, né? Que a gente acaba indo em diversas empresas, a gente faz rodas de conversas junto com as empresas, a gente conversa com os funcionários, apresenta a ONG, apresenta opções, e até no final da entrevista a gente vai estar passando, né, que a gente pode entrar em contato nessas situações. Então a gente vai nessas empresas e também a gente vai nas escolas. Agora em outubro a gente vai estar indo nas escolas, conversando com diversos alunos, né, que são jovens e também precisam de um ouvido, de uma conversa, para que a gente seja próximo desse pessoal, desse público que pode vir a estar precisando conversar sobre saúde mental, que é um assunto bastante importante, né? Exatamente, a saúde mental é importante que se converse, e se converse com todos os públicos, não é mesmo, Joyce? Porque, é um assunto que tá muito em voga, a gente já conversou outras vezes, em outras oportunidades, né, e as pessoas, elas precisam muito de ajuda e saber como é que encontram essa ajuda. Sim, a ONG Baleia do Bem, ela nasceu há 5 anos atrás, quando estava acontecendo nas redes sociais aquele jogo perverso da baleia azul, Uhum. que aliciava adolescentes a desenvolver, né, 50 tarefas e a última era tirar a própria vida. Então, voluntários do Vale do Caí, eu, o Joel e outros voluntários, nós idealizamos a ONG Baleia do Bem e desde então a gente vem trabalhando muito nas escolas com adolescentes, mas também com adultos, idosos. Por quê, né? Porque a gente entende que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E a pandemia trouxe diversos desafios para a nossa saúde mental, né? Muitas pessoas tiveram perdas por morte, perdas de ente querido, mas também perda de saúde, perda do emprego, perda da possibilidade de estar em convívio com outras pessoas. Então, nós fomos forçados a entrar nesse novo mundo e a nossa saúde mental foi abalada. Então, a ONG, que nem o Joel falou, né, a gente tem um projeto agora em parceria com o Fundo Social do Sicredi, que nós vamos para 6 municípios falar com adolescentes do ensino médio, poder estar mostrando, né, que na nossa vida a gente vai ter momentos bons e ruins, que tudo passa, né, os momentos bons passam e os difíceis também passam, mas às vezes a gente está no fundo do poço e não vê luz, não vê uma saída, não sabe que pode e deve pedir ajuda, né, porque a gente às vezes, aonde a gente vai encontrar essa ajuda, né, Arthur? Pode ser com o nosso pároco da nossa comunidade, com o nosso pastor, que pode ali, talvez, no grupo da nossa igreja, ter alguém que vai nos conduzir, talvez até um profissional da saúde. Ou, às vezes, é no postinho de saúde, na UBS, é no hospital, é na UPA. Nós, quando a gente está sentindo que nós não estamos legal, que nossa saúde mental está afetada, que a gente daqui a pouco está com sintomas que podem estar mostrando uma depressão, uma ansiedade, nós precisamos pedir ajuda e existe tratamento para essas doenças. Então, não é muito se falava antigamente, Arthur, que era sinal de fraqueza ter depressão. Não.
é sinal de força pedir ajuda, né? Porque, assim, a gente, quando está ruim, com algum sintoma físico, é muito fácil pedir ajuda de um médico. Mas como ainda é difícil, em 2022, nós pedirmos ajuda para algum problema de ansiedade, de depressão. Então, hoje, graças a Deus, as pessoas estão se motivando e buscando ajuda, né? E sabendo que elas não precisam viver o resto da vida com esse transtorno. Exatamente, né? E é importante a gente exaltar a iniciativa da Baleia do Bem em fazer, né, esse grupo de voluntários. Não é só a Joyce, não é só o Joel, tem outras pessoas que também integram e que levam essa mensagem a muitas outras pessoas. Então é importante a gente ressaltar isso e chamar a atenção, justamente, né, das pessoas sobre esses assuntos que justamente a Joyce colocou agora, que são muito importantes, não é mesmo, Joel? Que é o buscar ajuda, que é o pedir ajuda, né? E quando pedir ajuda? Isso, o importante é a gente pedir ajuda quando a gente pensa que a gente está precisando, quando a gente não está legal, porque como a Joyce falou, é muito fácil ir num médico e pedir ajuda quando a gente tem algo no nosso corpo, que é muito fácil perceber, mas a saúde mental muitas vezes não é algo físico, não é algo que a gente consegue enxergar todos os dias, né? Então, a questão é pedir ajuda quando a gente pensa que a gente não consegue sair de uma situação, quando a gente vê que está difícil, quando a gente começa a ter algumas ideações, alguns pensamentos que não são muito bacanas. Então, o ideal é pedir ajuda. Quando a gente não sabe muito o que fazer, a gente pode ir para uma UPA, a gente pode ir para uma unidade básica de saúde, a gente pode entrar em contato com o CRAS. A gente também tem a opção do 188, que são pessoas que são voluntários, que estão lá para nos escutar, que é uma ligação totalmente gratuita, então a gente pode ligar para lá. A gente liga para lá e a gente acaba conversando, eles nos escutam, mas também a gente pode entrar em contato com a própria ONG, né? Pelas nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram, ou até com os voluntários, né? Porque nós estamos lá seguindo a ONG. Ou, se não quiser chamar pela ONG em si, chama pelos voluntários, chama no direct, que a gente vai, assim que a gente tiver disponibilidade, a gente vai estar entrando em contato para conseguir ajudar essas pessoas que estão procurando, né? Procurando por ajuda, porque nem sempre a gente se sente confortável em conversar com um familiar ou com um amigo, que é um problema que a gente não se sente tão confortável conversar com um conhecido. Dali a pouco a gente procura alguém que não é tão próximo da gente, que a gente se sente mais confortável para estar falando sobre o assunto, né? Exatamente, né? E quantas pessoas, né, Joyce, já foram ajudadas nesse sentido em todos os anos que a Baleia do Bem ela já existe? Sim, com certeza, nós não temos números assim, mas com certeza foram milhares de pessoas, principalmente adolescentes, e a gente é muito grato quando as escolas nos chamam, né? Geralmente o Setembro Amarelo, ele fica pequeno, a gente não tem braço suficiente para ir em todos os lugares que são chamados, né? Mas isso é muito bom, porque também mostra que a ONG está sendo reconhecida, que o nosso trabalho é sério, de promoção da vida, né? Quando a gente promove vida, a gente previne o suicídio. Como o voluntário Joel falou, né, muitos adolescentes, infelizmente, né, têm ideação suicida, têm pensamento suicida, têm problemas na família, problemas com droga, né, se sentem um estorvo e, às vezes, é normal ter esses pensamentos de que talvez não estar mais vivo seja melhor, seja mais fácil do que estar numa vida difícil. Então, nós, nessas rodas de conversa, né, adolescentes já chegaram em nós e nós conseguimos conduzir e auxiliar e mostrar o caminho para buscar ajuda, né, e evitar uma morte por suicídio. Nós temos que falar desse assunto, o tema é pesado, mas a gente sempre fala que a gente vai promover vida. Agora, o CRAS de Feliz nos convidou e nós estamos fazendo uma ação com os idosos do CRAS, e a gente é muito grato por esse convite. Por quê? Porque nós sabemos que é uma população, os idosos com mais de 70 anos, do sexo masculino, as pesquisas mostram que é o público que tira muito a sua vida por suicídio. E se a gente vai entender o suicídio como uma morte que tem muitos fatores, ela é multifatorial, mas a gente sabe que os idosos muitas vezes já perderam os seus cônjuges, os amigos estão morrendo muitas vezes por idade avançada ou por doenças, né? A solidão que os idosos enfrentam, que também é um fator importantíssimo que leva muitas vezes a uma depressão ou a um sentimento de falta de sentido, falta de utilidade na vida. Então, como é importante
essas ações que os municípios fazem com os idosos, levando vida, levando roda de conversa, levando eles para passear, oportunizando que eles interajam entre si. Agora que a pandemia está um pouco mais dando uma trégua, né? Os encontros presenciais estão podendo ser possíveis. E a gente está indo, então, a ONG, é a primeira vez que é convidada para fazer um trabalho com idosos, que é um grupo muito vulnerável, que nós entendemos, nós sabemos, porque todo o trabalho da ONG, Arthur, é em cima de pesquisa, a gente não faz um trabalho do nada, todo o nosso trabalho é muito pensado, muito estudado, então a gente sabe que nós temos que trabalhar com as populações que são vulneráveis, e os idosos sofreram muito com a pandemia, né? Muito se disse, fiquem em casa, não saiam, os netos não podiam visitar os avós, os familiares, e a gente sabe que a solidão é um problema, ninguém nasceu para viver sozinho, né? O ser humano é um ser social, nós precisamos estar em contato, e o povo brasileiro é um povo muito caloroso, que abraça muito, muito do toque, né? E a pandemia fez um estrago muito grande, e felizmente agora a gente está conseguindo de novo conviver em sociedade. Então, para a ONG é muito bom, né? Aqui estamos, que nem você falou, só eu e o Joel, mas a ONG não é só nós dois, nós temos um outro grupo por trás que se reúne todo mês para fazer reunião, para planejar os encontros, para estudar o tema e saber fazer da melhor forma o nosso trabalho, né, Joel? Exatamente, exatamente. Então, né, só para a gente deixar bem claro, né, como a Joyce, bem como o Joel também comentou, é importante destacar para as pessoas que existe um caminho, sempre existe um caminho, sempre existe ajuda, né? Não é só no mês de setembro que a gente pode falar isso, mas a gente pode lembrar disso sempre, né? Sempre tem um caminho, sempre tem ajuda. A Baleia do Bem vem para mostrar isso, né? Outros grupos, outras ações, as próprias ações que os municípios também fazem nesse mês de setembro mostram isso, né? Então, a gente lembra aqui mais uma vez as pessoas que, se elas têm algum problema, alguma questão, que elas busquem ajuda, né? Esse é o principal ponto, o principal tópico, né, que a gente pode deixar de mensagem. Joyce, Joel, alguma outra informação para a gente destacar a respeito dos assuntos que nós comentamos ainda na entrevista? Só gostaria mesmo de frisar, que é uma frase que eu escuto muito da Joyce, que quando tem vida tem jeito. Então, sempre que a gente tiver a opção, sempre que a gente tiver qualquer coisa, a gente procura ajuda, que sempre vai ter alguém para nos ajudar. Exatamente. Joyce? E eu também gostaria, então, de agradecer à Rádio Vale Feliz pela oportunidade de, novamente, a ONG Baleia do Bem estar mostrando um pouquinho do seu trabalho, né? A gente tem uma caminhada, a gente sempre fala, né, que a Baleia do Bem, ela é pequenininha, mas o oceano é imenso, né? Tem muitas pessoas precisando do nosso trabalho. Então, quem quiser ser apoiador ou voluntário da ONG, também entre em contato conosco. E reforçar o telefone 188, que é o telefone do CVV, que o Joel falou antes, 188. É uma ligação gratuita, é sigilosa, e às vezes a gente está mal em casa, não sabe para quem desabafar, para quem conversar, onde pedir ajuda. Então, o telefone 188. Exatamente, né? E a Baleia do Bem também o pessoal pode seguir nas redes sociais, né? Só procurar por Baleia do Bem ali que vai encontrar no Facebook, no Instagram, enfim, né? Certo, parabéns, pessoal, pelas atividades, pelo trabalho realizado. A gente também estende esse parabéns aos demais voluntários da Baleia do Bem. Em outra oportunidade, a gente vai conversando com outros voluntários também. E a gente, então, encerra a nossa entrevista. Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado, Joel. Ok, então hoje Obrigada pela oportunidade. Exato. Hoje, na nossa entrevista, nós conversamos com a psicóloga Joyce Saido e também com o Joel Stephen, ele que é bancário e estudante de psicologia, eles que são voluntários da Baleia do Bem, na nossa entrevista.